Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. "100% belga". O Bélgica se classifica em primeiro com 3 vitórias. "Chamou pra dançar". Colômbia vence Senegal, se classifica em primeiro e elimina adversário. "Despedida vitoriosa". Cabeça de chave, Polônia vence apenas na última rodada e dá adeus. "Mina de gols". Zagueiro colombiano decide mais uma vez e sela a classificação. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. E agora à tarde aconteceram os últimos 2 jogos da chave de grupos da Copa do Mundo 2018. Às 3 da tarde, Inglaterra e Bélgica se enfrentaram em Kaliningrado. As duas equipes já estavam classificadas para as oitavas, e a única coisa que ia ser decidida nesse jogo é quem ficaria com a primeira colocação do grupo. A expectativa é que as duas seleções iriam fazer corpo mole, já que quem passasse primeiro pegaria uma chave mais difícil. As duas seleções pouparam seus principais jogadores. O jogo realmente teve uns momentos meio mornos, mas depois de algumas vaias dos torcedores, os times não brincaram em campo. O primeiro tempo terminou sem gols e até o momento a Bélgica era a segunda do grupo por levar mais cartões amarelos. Mas na volta da segunda etapa, os belgas já entraram com tudo. Aos 5 minutos, Januzaj marcou um golaço. Os ingleses foram com tudo em busca do empate, mas a partida terminou em 1-0 para os Diabos Vermelhos. Ao mesmo tempo, Tunísia e Panamá também jogaram. A partida foi no estádio Saransk e as duas equipes já eliminadas só entraram em campo para cumprir tabela e tentar sair da Copa com uma vitória. Nenhuma das duas seleções tinham vencido no Mundial ainda. Aos 32 do primeiro tempo, o Panamá começou ganhando com gol contra de Meriá. Na etapa complementar, a Tunísia empatou com gol de Ben Youssef e virou com Kasri. Com essa derrota, o Panamá, que participou da Copa pela primeira vez, saiu do Mundial com a pior campanha da competição. Agora vamos falar com os nossos comentaristas sobre esses 2 jogos que embalaram a última rodada da fase de grupos na tarde de hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite. Hoje, agora à tarde, a gente acompanhou o jogo da Inglaterra e da Bélgica, que era o jogo mais esperado da terceira rodada da fase de grupos, da primeira fase da competição. E a gente ficou com, como a gente disse aqui, aquele medo, né, de um jogo de corpo mole, um jogo de compadres. Mas a gente viu que a Bélgica, ela não ficou com medo, pelo contrário, né, ela foi pra cima, e a Inglaterra, ela que veio com um esquema com time reserva e tal. O resultado para a Bélgica, na sua opinião, foi um perder que é ganhar? Porque a Bélgica foi para o lado mais difícil da chave e a Inglaterra foi para o lado teoricamente mais fácil? Nesse caso, as seleções que são grandes, elas têm confiança sobre o seu potencial, elas não podem chegar numa competição no Mundial tentando escolher quem vai ser o próximo adversário. Então fez certo a Bélgica em partir para cima, em buscar o resultado, apesar de no início do jogo não foi o que aconteceu. A Inglaterra e a Bélgica acabaram fazendo um jogo meio morno, não buscavam muita agressividade, não queriam ganhar, mas acabou que a Bélgica respondeu à torcida negativa, né, do torcedor que vaiou e conseguiu fazer o gol e sair com a vitória e vai pegar o Japão na próxima rodada, então não acabou sendo prejudicial para a Bélgica, não. Eles também entraram com o time reserva, não foi só a Inglaterra, pouparam alguns jogadores, como a Bélgica já estava classificada e a Inglaterra também tinha essa posição de poder deixar não pesar tanto a mão para esse último jogo, é até compreensível que eles poupem alguns jogadores, mas não partir para cima também não seria o adequado numa competição desse nível. E foi engraçado porque quando a Bélgica levou cartões amarelos, os torcedores chegaram a comemorar, né? Porque com aqueles cartões ela passaria em segundo do grupo. Ariel, muito boa noite para você. O Ariel Franco também aqui comentando com a gente hoje. Falar rapidinho do Panamá, que foi eliminado com a pior campanha da Copa, mas a gente tem que ressaltar que é a primeira participação do time. Assim, você acha que essa seleção pode ganhar força nas próximas edições da Copa do Mundo? Sim, qual é a sua opinião sobre essa seleção? Muito boa noite, Daniela, Ildeu, Mariana,
Boa noite também a todos os nossos ouvintes. Bom, o Panamá, ele entrou aí com essa peste de ser uma das seleções mais fracas na Copa, e isso acabou se comprovando, né? É uma equipe fraca tecnicamente, é uma equipe que tem ali uma idade já muito elevada, né? Tanto que 4 jogadores, melhor dizendo, são 4 ou 5 jogadores vão se aposentar, né? O Balói, que é o mais famoso dele, o Blas Pérez, o Penedo, que é o goleiro, o Terrada, e tem mais um jogador que agora de cabeça eu não me lembro também, que irá se aposentar. Mesmo assim, eles conseguiram fazer sim uma boa apresentação, eles fizeram um bom jogo hoje, inclusive eles chegaram até um momento melhor do que a Tunísia no jogo, só que eles acabaram pecando pela falta, às vezes, de experiência em Copa, falta de mais qualidade técnica, mas eles foram premiados, sim, fizeram 2 gols. Eu acho que a torcida panaminha está muito feliz de ter acompanhado o time na Rússia. A Tunísia ganhou merecidamente porque foi mais efetiva quando foi ao ataque. Inclusive é importante ressaltar que a Tunísia também fazia 40 anos que ela não ganhava em Copa do Mundo, né? Ela só tinha até então uma vitória em Copa do Mundo, que foi sobre o México em 1978, ganhou de 3-1, e desde então disputou 3 Copas e não tinha ganhado desde então, né? Então hoje ela voltou a vencer, então os tunisianos certamente também estão muito felizes com essa vitória. Agora, respondendo diretamente sua pergunta, a partir de 2026, a Copa passará a ter 48 seleções, né? E a CONCACAF vai passar a ter mais uma vaga, pelo menos. Então, isso, sem dúvida alguma, pode beneficiar essas seleções de menor expressão na América Central, né, que podem ter mais possibilidade de chegar às edições futuras da Copa. É bom que a gente vê a cultura do futebol crescendo, né, se expandindo num país igual o Panamá, que comemorou tanto a classificação e até saindo com essa campanha que não foi lá essas coisas, foi a pior campanha esse ano na Rússia, mas a festa do torcedor foi muito grande e o Panamá não saiu com um revés grande, não. Mariana, aproveitando a deixa do Ariel, né, sobre a Tunísia, a gente pode dizer, em comparação contra o jogo, se Bélgica e Inglaterra não queriam, fizeram um jogo para não passar em primeiro lugar, para evitar cair na chave mais difícil, a gente pode dizer então que o jogo da Tunísia foi um jogo que estava em disputa, um sonho de vencer, tanto do Panamá quanto da Tunísia? Pelo menos de cumprir, né, com essa etapa, porque para as duas seleções eles iam entrar para sair da competição com sensação de dever cumprido, né? E a gente viu que em vários momentos eles buscaram, sim, não tinha tanta estratégia, mas tinha técnica. Então eles deixavam um pouco de lado aquele futebol que a gente está acostumado das grandes seleções, que era o que a gente esperava de Inglaterra e Bélgica, mas participavam mais pelo coração, às vezes, até. A gente podia ver que eles partiam para cima, meio que no intuito, não tanto usando mesmo da estratégia. E foi assim que o Panamá conseguiu o gol, e foi assim que a Tunísia também conseguiu se manter durante o jogo, na técnica, sem muito a estratégia. Então, eles podem dizer que saíram da competição com a sensação de dever cumprido. Ildeu, só uma informação rápida, os nomes que eu citei de jogadores do Panamá que se aposentam são só esses mesmos, não tem mais nenhum. Estava confirmando aqui. Muito bem, então os comentários falando aí dos jogos que aconteceram de tarde, né? E agora vamos com o nosso quadro Perfis. Perfis. O zagueiro Felipe Balói, da seleção do Panamá, foi o responsável no último domingo pelo primeiro gol da seleção na história de uma Copa do Mundo. Confira agora detalhes do gol e da vida do atleta no boletim de Cláudio Augusto, na voz de Tandara Reis. A Copa do Mundo e o próprio futebol têm nos mostrado que não é preciso ter um nome reconhecido ou de sucesso para entrar para a história. E uma das provas mais concretas aconteceu no último domingo, na partida entre Inglaterra e Panamá. O embate, válido pela segunda rodada da fase de grupos, protagonizou a maior goleada desta Copa até então. Oponentes no grupo G entraram em campo duas seleções com grandes diferenças. De um lado, uma campeã mundial. Do outro, uma seleção estreante em Copas do Mundo, apenas em seu segundo jogo na história do torneio. E no decorrer da partida, o tamanho da Inglaterra se impôs. No segundo tempo, os campeões de 1966 venciam por 6-0. Com este resultado, o Panamá já dava adeus à Copa. Não havia mais chances.
Mas quem pensou que os torcedores iam se entregar, se enganou. Aos 33 minutos do segundo tempo, Felipe Balói fez história para o Panamá. Em uma cobrança de falta, o zagueiro de 37 anos se jogou em um carrinho e marcou o primeiro gol da história do Panamá nas Copas do Mundo. Aí a emoção tomou conta. Balói havia saído do banco de reservas pouco antes e foi lá onde recebeu o carinho de seus colegas. O jogador chorou e abraçou a família que estava nas arquibancadas. Para quem não conhece, Felipe Abdiel Balói Ramírez nasceu no dia 27 de fevereiro de 1981, na cidade do Panamá. Na partida em que fez o gol que o colocou na história de seu país, completou 101 atuações pelo esquadrão. E o gol também tornou Balói como o estreante mais velho em uma Copa do Mundo a marcar, com seus 37 anos e 120 dias, superando o argentino Martim Palermo, que havia feito o gol com 36 anos e 227 dias. Se não bastasse isso, ele agora é o terceiro homem mais velho a balançar as redes em uma Copa. Seu primeiro time como jogador profissional foi o Eurokickers, uma equipe local, isso no ano de 1999. O zagueiro também passou pelo Brasil durante sua carreira. Defendeu o Grêmio entre 2003 e 2004. Fez 50 jogos e anotou 3 gols. Ele fez parte de um dos piores times da história do tricolor gaúcho, já que nessa época a equipe foi rebaixada para a Série B. Em 2005, se mudou para o Atlético Paranaense. Foi pouco usado por lá, com apenas 5 atuações e nenhum gol, mas foi campeão paranaense com o Furacão naquele ano. Vale lembrar que ele foi o primeiro jogador panamenho a disputar um campeonato brasileiro. Depois disso, foi para o México e ficou por lá até 2016. Jogou pelo Monterrey, Santos Laguna, Monagas e Atlas. Hoje, Balói atua pelo Desportivo Municipal na Guatemala. Sobre o gol, Balói ressaltou que foi bonito e que com certeza vai entrar para a história, mas exaltou que tudo no jogo foi feito com trabalho de equipe, que nada teria acontecido sem a ajuda dos seus companheiros. Após o fim da Copa, que para o Panamá foi hoje, Balói vai se aposentar da seleção, mas nunca vai ser esquecido pelo marco histórico que fez. Boletim de Cláudio Augusto para o Estação Rússia, na voz de Tandara Reis. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6 horas e 42 minutos. E hoje foi dia de decisões também pelo Grupo H. Às 11 da manhã, o duelo foi em Samara. Colômbia e Senegal entraram em campo com um objetivo comum, que era se classificar às oitavas. O primeiro tempo foi marcado pelo duelo tático de Pekerman e Cissé. Os colombianos jogaram desesperadamente em busca da vitória. Já o time senegalês adotou um estilo de jogo melhor resolvido, capaz de amarrar a equipe adversária. Dani, na primeira etapa, James Rodrigues deixou o campo lesionado. Ainda teve um pênalti que o árbitro marcou, mas depois, com a ajuda do VAR, voltou atrás e anulou a penalidade. No segundo tempo, a Colômbia voltou mais organizada e jogando contra o relógio, e os comandados de Pekerman não demoraram a tomar o controle da partida. Aos 13 minutos, saiu um gol na outra partida da chave. E aí o Senegal tirou o pé na tentativa de esfriar o jogo e fazer o tempo passar. Porém, o enredo do jogo se modificou e os Leões de Teranga foram pouco a pouco sendo dominados pelos cafeteiros. E a recompensa veio aos 28 minutos da etapa complementar. Yerry Mina subiu mais alto na cobrança de escanteio de quadrado e de cabeça desviou a bola para o fundo do gol. Final de partida 1-0 e os colombianos se classificaram para a próxima fase do Mundial. Vamos falar agora aqui com os nossos comentaristas. Bem, Mariana, o James saiu machucado, contundindo com dores na perna direita novamente. Essas dores na perna que impediu ele de jogar contra o Japão na primeira partida no Mundial. A ausência dele diante da Inglaterra, como é que você avalia? Com certeza é uma perda, porque no primeiro jogo, que ele teve que entrar só no final da partida contra o Japão, a Colômbia saiu com revés, mas a Colômbia ainda estava com um peso a mais, porque tinha sido expulso um dos jogadores dele, então teve que rearranjar todo o seu esquema e deixar um jogador só isolado lá na frente, que não deu certo. Então, a Colômbia vai perder sim com o James Rodrigues, que é importante no seu esquema, mas ainda há tempo, de traçar uma estratégia para conseguir
combater a Inglaterra, pelo menos segurar o ataque dos ingleses e sonhar com a classificação para as quartas. O Rames aí, né, que é como se fosse um Neymar para os brasileiros, o Messi para a Argentina. Que cai menos, né? Com certeza, com certeza. O Cristiano Ronaldo para Portugal, então, com certeza, um craque desse, assim, deixar de jogar vai fazer muita falta pro time, né? Sim. É interessante também, né, Ariel, que o Senegal foi eliminado pela questão do fair play, da questão de cartões amarelos, que eles levaram 6 cartões e os japoneses 4. E o treinador disse na entrevista coletiva, o Aliou Cissé, que a eliminação pode pôr na conta do fair play. Você concorda com ele? Na verdade foi pelo fair play, né? Foi de fato na conta do fair play. O Senegal tinha 6 cartões amarelos e o Japão 4. E por ter mais cartões, o Senegal acabou sendo eliminado porque todos os demais critérios, pontos, gols a favor, saldo de gols e número de vitórias e confronto direto estavam completamente empatados. Mas eu coloco sobretudo na própria estratégia de jogo que o Aliou Cissé adotou para o Senegal. A hora que o jogo estava 0-0, o Senegal claramente abdicou de jogar confiando, há que se dizer, confiando que a outra partida não aconteceria nada e confiando também que a Colômbia estaria na dela e não atacaria para tentar o primeiro gol. Sim. Só que não foi isso que a Colômbia fez. O Yerry Mina apareceu muito bem na área, do jeito que ele gosta, tocou de cabeça para abrir o placar. E depois o Pekerman mostrou que ele queria o time mais ofensivo, tanto que ele colocou até o Borja no final do jogo para tentar ali até matar mesmo, né? E o Senegal ele acabou pecando por isso, porque o Senegal ele foi intenso a maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi dominado pelo Senegal, principalmente depois que o Rames saiu, que a Colômbia perdeu um pouco do seu meio campo e parece que ficou um pouco nervosa ali. E se o Senegal tivesse mantido a mesma intensidade ao longo dos 90 minutos, eu tenho certeza que o resultado hoje poderia ter sido diferente. Foi punido pela sua estratégia de jogo, Senegal. E essa acomodação ficou tão clara no lance do gol que o volante do Senegal estava encostado na trave, como se estivesse descansando, né? Exatamente. Né? Agora, por outro lado, a gente precisa levar em conta que o outro jogo, Japão e Polônia, o Japão largou de jogar também quando viu que estava se classificando, né? Também. Foi uma coisa horrorosa aí que eles fizeram lá, tocando a bola na zaga, a torcida inteira vaiando, e eles largaram de mão de jogar, a Polônia também ficou na dela, e foi isso. Por esse lado do fair play, faltou o fair play do Japão também. Exatamente. Muito bem, então já que falamos da Colômbia, vamos agora ao quadro Craque do Dia. Craque do Dia. Se em 2014 James Rodrigues decidiu vários jogos para a Colômbia na Copa aqui no Brasil, parece que as coisas vêm se desenhando a favor de um zagueiro na Rússia. Yerry Mina, conhecido do torcedor palmeirense, é mais uma vez destaque dos cafeteiros nessa Copa do Mundo e por isso é o craque do dia de hoje. Confira detalhes no boletim de Matheus Alves. Na última Copa do Mundo aqui no nosso país, os colombianos foram eliminados pelo Brasil nas quartas de final. Naquela ocasião, o craque do time daquele Mundial foi James Rodrigues. No jogo de hoje, o camisa 10 foi substituído ainda no primeiro tempo por lesão e Los Cafeteiros tiveram que contar com outro protagonista, Yerry Mina, o craque do dia. Hoje pela manhã, os sul-americanos venceram a seleção de Senegal por 1-0, com gol justamente de Mina, e selaram a classificação em primeiro lugar do Grupo H. E não foi a primeira vez que Yerry decidiu para a Colômbia na Rússia. Pela segunda rodada da chave, a Colômbia precisava vencer a Polônia para seguir viva na Copa. O triunfo veio por 3-0, com um tento de Yerry Mina sendo o primeiro do jogo que abriu a porteira. Já no confronto de hoje, diante dos senegaleses, Mina fez o único gol do duelo. Aos 28 do segundo tempo, Juan Cuadrado bateu o escanteio pela direita e o defensor colombiano se antecipou, subiu mais alto que todos e cabeceou para o fundo das redes de Indaye, que ainda encostou na bola. E para quem acompanha o futebol brasileiro com afinco, o craque do dia de hoje não é desconhecido. Yerry Mina defendeu o Palmeiras entre 2016 e 2017, inclusive sendo campeão brasileiro no primeiro ano de Porco. Com a camisa alviverde, Mina anotou 14 gols em 67 participações, a maioria deles da forma que vem fazendo a diferença para a seleção colombiana nesta Copa, de cabeça no jogo aéreo. Antes de atuar no Brasil, jogou por duas equipes de seu país, o Deportivo Pasto e Independiente Santa Fé. Desde o início deste ano, defende um dos maiores times do mundo, o Barcelona, que o comprou por 12 milhões e 300 mil euros.
Porém, Mina não agradou os catalães, que estão fechando o empréstimo de 1 ano para o Fenerbahçe da Turquia. Mas quem sabe, se continuar decidindo para a Colômbia na Copa, Mina não convence o pessoal do Barcelona a contar com seu eficiente e decisivo futebol. E claro, com suas danças envolventes na hora das comemorações. Matheus Alves para o Estação Russa. Também hoje, pelo Grupo H, às 11 da manhã, em Volgogrado, Japão e Polônia se enfrentaram. As duas seleções entraram com objetivos distintos dentro das 4 linhas. Os japoneses jogavam por um empate para se classificarem às oitavas e veio a campo com 6 modificações na equipe. Mas os poloneses jogariam para defender sua honra em busca da primeira vitória no torneio. A Polônia jogou melhor e dominou a maior parte da primeira etapa. Com o time japonês perdido em campo, foram os poloneses que tiveram as melhores chances de abrir o placar, tanto que o goleiro Kawashima fez uma defesa espetacular na cabeçada de Grasic. Se os 45 minutos iniciais terminaram sem gols, no segundo tempo, aos 15 minutos, Bednarek tratou de estufar as redes e colocar as águias brancas à frente no marcador. Os samurais azuis viveram momentos de tensão do momento do gol polonês até sair o tento salvador no outro jogo. Daí em diante, os japoneses claramente seguraram seu resultado e quase nada fizeram além de tocar a bola para o lado nos minutos finais da partida. Final de jogo em Volgogrado, Polônia 1-0. Mesmo com a derrota, os japoneses se classificaram à próxima fase, beneficiados pelo placar da outra partida da chave e pelo critério disciplinar. Vamos falar aqui com o Ariel. Ariel, é a primeira seleção classificada no critério fair play que a gente disse. Isso foi disciplina ou foi sorte? É disciplina, né? É um misto dos dois, para falar a verdade, né? Eu prefiro colocar na competência mesmo do time japonês, que tradicionalmente é uma equipe muito focada, né, muito disciplinada dentro de campo. Mas assim, é um critério um pouco... Ele é um pouco impreciso, né, digamos assim, porque a gente fala de fair play, o significado de fair play está muito além do número de cartões que uma equipe recebe. Exatamente. O que o Japão fez hoje no final do jogo, que entra negativamente na história das Copas, o Japão ficou ali mais ou menos ficou os últimos 10, 12 minutos, 15 minutos de jogo, tocando a bola na defesa. E é antijogo da Polônia também, é antijogo, como você bem disse. Tabelando a bola na zaga, nenhum time atacando o outro, aquele jogo de compadrio mais morno possível, né? Então, será que isso não é falta de fair play também? Né? Só que daí é aquela coisa do critério, a FIFA não tem uma punição específica para esse tipo de antijogo. Então, se a gente pegar o fair play no seu conceito mais geral, que é você praticar o bom jogo e respeitar o seu adversário, o Japão hoje teve muito menos fair play que o Senegal. Mas agora, em questão de marcação, de critério, os japoneses eles tradicionalmente são mais contidos, né? São mais na deles, são mais precisos, enquanto os africanos em geral têm seleções mais de velocidade, de força física, que isso às vezes acaba culminando em um maior número de cartões, um maior número de faltas. Mas seleção por seleção, acho que o Senegal merecia ter passado, porque jogou um melhor futebol que da seleção nipônica. Mariano, o Japão vai para a sua terceira oitava de final em Copas do Mundo, 2002, 2010 e agora 2018. E o Japão pega nada mais nada menos que a Bélgica, agora nas oitavas de final. Se o Japão, que é um time disciplinarmente tático, desde que o Zico foi lá treinar a seleção japonesa, ele pode impor algum tipo de dificuldade ao padrão de jogo dos belgas ou não? Bom, baseando só nos outros jogos que a gente vem vendo no decorrer do campeonato, qualquer seleção pode dar trabalho para uma seleção maior, né? Então a gente não pode... Primeiro, a gente não pode subestimar essas seleções que vêm vindo com um rótulo, né, de não tão favoritas. Mas baseando também na técnica que os japoneses vêm apresentando, principalmente no primeiro jogo contra a Colômbia, que conseguiu a vitória, o Japão tem um estilo de jogo bem baseado nos fundamentos básicos mesmo, até de marcação, e pode arrumar bastante encrenca para a Bélgica, principalmente se eles não foram bem preparados com o estilo de jogo que os japoneses apresentam. Então, a Bélgica precisa sim ficar de olho nos japoneses e entrar com a cabeça mais voltada para se dar o melhor mesmo em campo. O Japão tem uma coisa que muitos times não têm por se acharem superiores tecnicamente, que é organização, né? Então isso aí pode ajudá-los no próximo duelo. Vamos ver o que vai dar. Já que a gente falou bastante aqui agora, vamos ao quadro Fala Muito.
expectativa. A gente não vive de expectativa, a gente vive de realidade. A gente vive de equipe que se forma forte durante a competição, que mentalmente ela suporta as pressões, que ela tem desempenho em campo, que ela é uma equipe equilibrada. Isso tudo é que ela tem peças de reposição importantes para momentos importantes. Por exemplo, o Marcelo sai com 2 minutos de jogo. Ou se tanto, desculpa, ele machucou com 2 minutos, não saiu com 2. Então, tu tem que ter uma equipe forte. A imprensa, elas são de apostadores, mas ela não é nossa. A nossa é de busca de fortalecimento e crescimento. Ouvinte, você ouviu agora o técnico Tite. O comandante da seleção brasileira deu coletiva ontem após o jogo contra a Sérvia e falou do fato de não trabalhar com expectativas. Além disso, o Adenor ainda falou sobre a entrada de Fernandinho na partida. O volante substituiu Paulinho no confronto. O técnico do Brasil declarou também qual é a característica que faz uma boa seleção. Eu tenho dito que uma equipe ela é forte porque ela tem atletas importantes com características diferentes, mas todos importantes. Então a necessidade do jogo, por vezes, ela se impõe de uma ou de outra característica. E naquele momento pedia que tivesse Fernandinho, porque é um jogador da articulação de passe, porque ele dava também naquilo que se expunha a equipe adversária uma consistência, porque aquele era um momento que cresceu a Sérvia, né? E aí nós tínhamos a retomada do jogo. A partir do momento que ele entrou, nós retomamos, né? Principalmente no setor central do campo, e continuamos aí, retomamos as ações ofensivas, para que nós tivéssemos aí um volume, com exceção desses minutos, uma atuação que eu digo regular em cima de um bom desempenho. Quando eu digo regularidade, não é que ela é regular, ela teve um bom desempenho linear durante o jogo. Isso vai dando confiança, isso vai dando consistência. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Na Universitária são 6h57. Ei, Mariana, você ouviu, né, o técnico Tite falando e concorda com as palavras do nosso técnico? Se ele falou, tá falado, né? Mas não. Baseando no que ele falou, o técnico conhece os pontos fortes do seu time e o Fernandinho, sim, apresenta características que seriam muito bem aproveitadas naquela partida. Então, a escolha foi muito bem feita. O Paulinho, apesar dele ter feito o gol, ele não estava aparecendo tanto nos outros jogos e a participação do Fernandinho naquele momento poderia acrescentar bastante a seleção e ainda bem que ele soube usar muito bem o jogador. Muito bem, chega ao fim o Estação Rússia dessa quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. Com a coragem de Daniela Vessiana e o Deu Youssef. Comentários de Ariel Franco e Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Cláudio Augusto. Direção de estúdio foi de Tandara Reis. Trabalhos técnicos de Clóvis Henrique e Sandro Alves. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite a você, Dani. Muito boa noite a você, e o Deu boa noite a você, ouvinte. O Estação Rússia volta amanhã às 6h30. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.